Como é bom estar aqui com vocês. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 23, a partir do verso 20 até o verso de número 33. Livro do Êxodo, capítulo de número 23, a partir do verso 20 até o verso de número 33. Eu estou com essa voz meio estranha, depois de 13 anos fora de Brasília, parece que essa secura assim está fazendo um bem danado para a minha voz. Então, peço a compreensão aí. Êxodo capítulo 23, a partir do verso de número 20. Acompanhe a leitura com fé, é Deus falando contigo. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos feruzeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem lhe farás conforme as tuas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as tuas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos se voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar Vermelho até o mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, isso te será cilada. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Pai querido, nos dá, Senhor, a compreensão da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, que o Teu Santo Espírito nos mostre a glória de Cristo e o Evangelho, Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, quero que vocês façam um desenho. Hoje vocês vão gostar, tá bom? Eu quero que vocês desenhem a casa de vocês do jeito que vocês queriam que ela fosse. Sabe, tipo assim, um escorregador na sala, uma piscina de gelatina e chiclete, uma máquina de Coca-Cola no seu quarto. Faz uma casa bem legal, bem colorida, bem divertida, e aí depois vocês me mostram, tá bom? Queridos, alguns vão dizer que ter a casa própria não é uma grande vantagem. Inclusive, alguns têm levantado essa tese, algumas vertentes novas do mundo econômico, que apontam que alugar é melhor do que comprar, dependendo do momento da vida que você está, é verdade, né? Eu, como bom millennial, eu sonho ter a minha casa própria um dia, talvez uma casa com um quintalzão, um gramado, para levar a turma lá assim da igreja, sabe? Tipo a casa do Manuel, assim, que todo mundo vai, um negócio legal pra caramba. Uma churrasqueira para a gente conversar, comer. Queridos, a gente faz esse tipo de sonho, a gente tem esse tipo de sonho. E nós queremos, nós trabalhamos, nós andamos de um lado para o outro, nós peregrinamos em empregos, e ter o nosso cantinho é algo que nós almejamos, né? A gente quer ter a nossa casa sem ter medo do dono pedir, assim, falar assim, olha, acabou, procura outro lugar, e aí você tem que sair correndo com a sua mudança. Mas qual que é o nosso caminho para chegar na nossa casa própria? Nosso pedaço de terra? Alguns vão peregrinar em empregos, em concursos, em cidades. Alguns estão nessa caminhada há longos anos e até hoje não chegaram a esse momento de ter a sua casa
a sua escritura. Mas como eu disse, há alguns que vão dizer, não, é melhor alugar, então você fica peregrinando aí por Águas Claras, em vários apartamentos. Eu já fiz umas 10 mudanças em 12 anos de casamento e eu digo, não vale a pena, é chato. Essa espero que seja a última aqui para Brasília, tá bom? Mas a grande verdade, queridos, é que eu e você estamos sim numa peregrinação por uma terra. Não um apartamento, não uma casa com gramado, não crianças, uma sala com uma piscina de gelatina. Nós estamos caminhando e peregrinando para Nova Jerusalém. Uma terra em que eu e você iremos possuir e que já nos foi prometida em Cristo Jesus. E que agora nós estamos nesse caminho que Deus nos propõe, um caminho que tem muitas vezes lutas, dores, doenças, choro, sofrimento, alegria, momentos bons, momentos difíceis. E nessa manhã, nós veremos que a nossa caminhada, ela pode não ser fácil, mas Deus prometeu uma terra para nós. Um resumo daquilo que eu quero trazer nessa manhã é que na peregrinação nós precisamos de obediência e fé, enquanto somos protegidos pelo Senhor. Na sua peregrinação rumo à terra prometida, você precisa sim ser obediente, você precisa sim ter fé, mas saiba, você é protegido pelo Senhor. E nós vamos ver isso em 3 momentos desse texto. O primeiro ponto, então, é o Deus que nos conduz. Veja, a primeira pergunta que nós temos que responder nessa manhã, se você prestou bem atenção no texto, o versículo 20 diz, eis que envio um anjo adiante de ti. Que anjo é esse? Alguns vão dizer, alguns comentaristas vão levantar, que como a palavra anjo, ela significa mensageiro, poderia ser qualquer homem, qualquer mensageiro. Alguns vão apontar, inclusive, que seria o próprio Josué. Inclusive, Tertuliano defendeu essa ideia, inclusive o nosso amado Santo Agostinho defendeu essa ideia, de que uma vez que Josué é o nome hebraico de Jesus, Josué seria esse mensageiro, esse guerreiro que iria à frente do povo para lutar e para defender o povo. Mas parece que no texto não faz muito sentido ser Josué, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Alguns outros vão trabalhar que essa ideia do anjo, de fato, é um anjo. Deus vai mandar um anjo para proteger o povo, um anjão forte, bonito, para guerrear ali junto ao povo. Mas me parece também que não faz muito sentido. E veja, é errado adorar anjos, mas é errado também duvidar da sua existência, uma vez que está na palavra de Deus e nós vemos tantas aparições de anjos no texto bíblico. Parece que quando nós olhamos para esse texto, e o texto vai narrar que o anjo vai adiante do povo, ele vai guardar no caminho, e Deus vai dizer, olha, guarda-te, não peca, obedece, ele tem poder para perdoar suas transgressões. Parece que nós estamos diante daquilo que nós chamamos de teofania. Calma, eu vou explicar. Não fica com medo dessa palavra, não. A teofania nada mais é do que uma manifestação visível de Deus. E o texto aqui vai dizer que esse anjo, guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Esse anjo não é um anjo qualquer. Esse anjo não me parece ser Josué. Esse anjo não me parece ser um homem guerreiro, mas aqui nós estamos diante, queridos, de uma manifestação visível de Deus. E nós vemos isso ao longo do Antigo Testamento, algumas manifestações visíveis de Deus, e aqui o anjo parece ser o próprio Cristo pré-encarnado, já se mostrando. E veja, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós estamos fazendo vários comparativos entre Moisés e Cristo, o mediador da aliança, Moisés, mas mostramos que ele é um mediador imperfeito, e nós apontamos para o mediador perfeito da aliança, Cristo Jesus. Por mais que os líderes de Israel pudessem guerrear, por mais que Josué pudesse guerrear, por mais que Israel tivesse homens para guerrear, nenhum deles teria capacidade de perdoar transgressões.
Você se lembra do Senhor Jesus diante daquele paralítico e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. E o povo ficou bravo com o Senhor Jesus. Quem é esse aí para perdoar pecados? Aqui o texto vai narrar que esse anjo, ele tem sim poder para perdoar as transgressões. E agora parece que tudo faz sentido para a gente. Deus está dizendo para o povo: olha, vocês estão numa peregrinação, eu vou dar para vocês uma terra, a terra prometida, e saiba, vocês não estão sozinhos nessa peregrinação. Deus conduz o seu povo, Deus conduz a sua vida, e louvado seja Deus por isso, queridos, porque Deus manda Cristo Jesus para fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Ele manda Cristo Jesus para vencer os nossos adversários que eu e você não conseguimos derrotar. Ele manda Cristo Jesus para perdoar as nossas transgressões e nos transformar de inimigos a amigos de Deus. Cristo é o perfeito mediador da aliança. E nós estamos agora nesse momento em que o povo se prepara, em que Deus diz: olha, eu tenho um cantinho de terra para vocês. Eu tenho um cantão, né? A gente vai ver, é um cantão de terra. E Deus diz: eu tenho uma terra prometida, maravilhosa para vocês. Mas eu mando adiante de vocês o meu anjo para proteger, para guardar. E sim, queridos, Cristo nos guarda, Cristo nos protege, como nós cantamos aqui agora há pouco, Ele reina com seu poder e glória. O Senhor Jesus é o único capaz de nos proteger, de nos defender diante dos inimigos, diante das adversidades. O texto vai dizer que esse anjo carrega o nome de Deus. E nós vemos no Novo Testamento que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Nós não precisamos olhar para anjos e adorar anjos, porque nós temos o anjo do Senhor, Cristo Jesus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus. E olhamos para Cristo e vemos o nosso Deus e Pai. E como anjo, então, de Israel, Jesus, ele nos fala o nome de Deus. Ele é o mensageiro de Deus, que Deus enviou para nos trazer as boas novas de salvação. Deus diz, olha para Jesus e diz: esse é o meu filho em quem me agrado, aonde está a salvação. E queridos, como o texto diz, olha, ouçam esse anjo. Se nós recusamos a ouvir a voz do Senhor, nós fazemos por nossa própria conta, por nosso próprio risco, porque é apenas confiando em Cristo Jesus que os nossos pecados são perdoados. E se nos rebelarmos contra Ele? Talvez você esteja aqui nessa manhã e você de fato ainda não conheça o Senhor Jesus. E você esteja fazendo as coisas do seu jeito, talvez você esteja tentando alcançar as bênçãos da sua forma. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai dar certo, tá? Eu já estou te avisando. Mas quando nós confiamos em Cristo Jesus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do vale da sombra da morte, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. E para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós estamos guardados na vida e na morte pelo anjo do Senhor, por Cristo Jesus. E não existe outro, irmãos. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Nós, pastores, nós somos instrumentos do Senhor para pastorear o rebanho, mas nós não temos poder de perdoar pecados. Nós não temos poder de fazer mediação. Nós não somos mediadores. Nós olhamos para Cristo Jesus e entendemos que Ele é o nosso perfeito Salvador. Então nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos olhar para esse anjo aqui que o texto diz para Israel e diz: olha, olhem para a minha provisão na vida de vocês. Olhem para mim que sou o Deus que guarda vocês. Queridos, na nossa peregrinação, nós temos um defensor, Jesus Cristo. E Ele com seu braço forte, Ele nos protege, Ele com a sua intercessão nos guarda. Nós aguardamos o seu retorno glorioso, a redenção final, o corpo glorificado, a nova Jerusalém.
Nós confiamos que Ele já cumpriu plenamente tudo que a lei exigia. Nós cremos que Ele já morreu em nosso lugar. Nós cremos no seu retorno glorioso. Então, diante da nossa peregrinação, diante das nossas dificuldades, diante das lutas que cada um de nós tem, nós vamos confiar em quem? Na medicina, no dinheiro, na nossa casa própria? Não, nós confiamos em Cristo Jesus, o Senhor. Ou a gente não aprendeu nada na pandemia? Eu espero que você tenha aprendido, né? Que plano de saúde, dinheiro, essas coisas vão pelo ralo muito fácil. Mas quando nós sabemos e olhamos para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós sabemos que nós temos um forte defensor ao nosso lado. E a nossa peregrinação, por mais difícil que seja, e vale a pena lembrar que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas o que ele disse depois? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, as nossas aflições não são maiores do que as promessas de Deus. O Senhor Jesus diz, eu venci o mundo. Não se concentre nos seus problemas, se concentre na vitória de Cristo Jesus, para que a sua peregrinação seja mais leve, para que você olhe para o Deus que conduz, para o Deus que defende, para o Deus que provê, o Deus que nos amou e nos enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Esse anjo do Senhor continua nos guiando à terra prometida. Isso deve te encorajar. Talvez você esteja desanimado na sua vida cristã, talvez você esteja desanimado com os problemas, as provações, as tristezas dolorosas, mas Deus nos deu um Salvador, um guardião, um protetor, e Jesus, Ele nos protege do perigo ao longo da nossa caminhada rumo à nossa terra prometida. Não uma terra física, mas uma terra espiritual, onde nós teremos todos os benefícios da aliança. Mas para isso nós precisamos ouvir a sua voz. Para isso nós devemos obedecer, nós devemos conhecer, nós devemos nos santificar. Porque é isso que o texto vai dizer. Se diligentemente ouvires a sua voz, fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos feruzeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Olha que promessa. Nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer. Queridos, a vida cristã, nós sabemos que a salvação não é por obras, mas a salvação nos leva a boas obras de santificação e de obediência. Nós obedecemos não para sermos salvos, nós obedecemos porque somos salvos. E isso é muito importante para nós. Porque não é apenas ter um Salvador, não é apenas ter um Senhor, não é apenas ter o anjo diante de nós, nos guardando na nossa peregrinação. Deus diz, olha, eu exijo fidelidade pactual também. Eu dou a salvação, mas eu quero de vocês obediência. E nós sabemos o que acontece quando há uma desobediência, há um coração obstinado. A palavra de Deus diz, olha, tira essa pessoa do meio do povo de Deus. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E sempre que nós temos que tratar de excomunhão dentro da igreja, nós estamos lidando de uma forma amorosa, com lágrimas, choros, mas para proteger o povo de Deus, para santificar o povo de Deus, porque Deus exige de nós fidelidade pactual. O nosso Deus é santo e Ele quer de nós santidade. Por isso, o primeiro ponto nos mostra um Deus que conduz. Mas o nosso segundo ponto mostra o Deus que santifica o seu povo. Ele protege, Ele santifica. E algo aqui interessante nesse texto, porque o anjo vai adiante e ele livra dos inimigos, verso 23, e aqui o texto vai dizer que Deus manda vespas e protege dos inimigos, e você deve se lembrar no livro de Êxodo, que Deus já fez isso com o povo de Israel. Você lembra lá das pragas do Egito? Deus diz assim, Faraó, você tem um coração duro, né? Espera aí, eu tenho uma surpresinha para você.
E as pragas vêm, mas o texto, quando nós pregamos as pragas, era sempre havia algo que mostrava que o povo de Israel era diferente. O texto sempre dizia assim: mas na terra de Gósen, onde o povo de Israel habitava, mal nenhum chegava. Deus mostrou a distinção entre o Egito e o povo de Israel. E ele mandava as pragas, ele mandava as moscas, ele mandava as trevas, ele mandava todas aquelas pragas, mas o povo de Israel ficava como? Sem problema algum. E agora Deus está dizendo assim: eu vou destruir os inimigos de vocês, eu vou adiante de vocês. E veja, eles estavam diante de inimigos poderosos, eles estavam diante de inimigos acostumados com a guerra, sem temor nenhum. E Deus diz: olha, eu vou mandar vespas. Você já teve que correr de vespa? Já teve que correr de abelha? Às vezes vem uma abelha assim, o pessoal pulava na piscina, né, ficava se escondendo. Eu tenho que passar longe dessas coisas. Eu morro mesmo, assim, com tomar as 2, 3 picadas, é hospital direto. Eu morro de medo de abelha, vespa, qualquer coisa. Aí Deus diz assim: eu vou mandar vespas contra os inimigos de vocês. Eu vou destruir o inimigo de vocês. Eu vou à frente, eu vou adiante. Mas olha só o verso de número 24. Não adorarás os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras, antes o destruirás totalmente, despedaçarás todas as suas colunas. Deus sim promete conduzir seu povo, mas Deus diz: olha, eu vou proteger vocês, eu vou destruir os inimigos de vocês, mas não se metam com esse povo, não adorem os deuses desse povo, destruam todas as colunas desse povo. O que Deus está dizendo é o seguinte: não aceitem os ídolos deles. Vocês são um povo santo, eu estou protegendo vocês, vocês estão caminhando para a terra prometida, eu tenho bênçãos sem medidas para vocês, e eu não quero que vocês se prostrem a falsos deuses, eu não quero que vocês nem sequer flertem com os deuses deles, destruam tudo, quebrem as colunas, não pode ficar nada em pé. O que Deus está dizendo é que Ele não abre mão da nossa santidade, e que eu e você, hoje, nós não podemos fazer concessões com os deuses falsos que nós temos por aí. Você já parou para pensar nisso? O verso 24 e o verso de número 25, servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele te abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio a enfermidade. O que Deus está dizendo aqui, queridos, é que a nossa santificação tem a ver com a adoração cultica. Nós estamos aqui no dia do Senhor, adorando o Senhor, e quando nós abrimos concessões aos deuses da cultura, o que nós fazemos? Negligenciamos o dia do Senhor, flertamos com o mundanismo, e a forma de Deus nos proteger na nossa peregrinação é nos levando à adoração. Por isso que Deus diz: não adorem os falsos deuses deles, me sirvam em adoração. E servir no Antigo Testamento sempre tem a ver com o aspecto de culto. Servir ao Senhor com alegria, cultuar ao Senhor com alegria. Serviram aos deuses falsos, é porque eles cultuaram aos deuses falsos. E Deus está dizendo: eu sou o único digno de ser adorado. Vocês não podem abrir concessões. E aqui, irmãos, vale a pena a gente fazer uma pausa e pensar um pouquinho. Não pode haver mundanismo na igreja. Nós não podemos flertar com o mundanismo. Nós somos um povo santo, separado. Nós somos um povo chamado pelo próprio Deus para adorar no dia do Senhor. E eu sei que o seu coração, num dia de domingo, diz assim: dorme mais um pouquinho, vai no clube com os amigos. A Fórmula 1 hoje é a última corrida, vai. Seu time vai jogar, fique em casa. E a gente começa a flertar com esse tipo de mundanismo, quando Deus diz assim: não, você vai trabalhar 6 dias e um dia você vai parar tudo para você me adorar, porque eu sou o Deus provedor, eu sou o Deus que abençoa o seu pão, a sua água, eu sou o Deus que te provê, e diz: olha, pela fé vem à minha casa para adorar, para desfrutar da comunhão dos santos. E você diz: Senhor, será que dá certo mesmo?
Eu mereço um descanso no clube. Eu mereço uma corridinha no eixão. Depois eu vejo, semana que vem eu volto. Não me parece ser prudente da nossa parte negligenciar o dia do Senhor e trocar a adoração de Deus por qualquer outro prazer momentâneo e passageiro. Qualquer outro programa que se torna prioridade em detrimento ao dia do Senhor tem um cheiro de falso Deus e te leva e te afasta. E o texto vai dizer, olha, vocês devem adorar ao Senhor, vocês não devem flertar com os falsos deuses. E é por isso que a Bíblia trata de uma forma tão ampla a questão da nossa santidade pessoal, como família, como povo de Deus. É por isso que a Bíblia diz, olha, não se casem em julgo desigual. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos odiar o pecado, que devemos amar as coisas de Deus. Porque nós não podemos, queridos, flertar com os falsos deuses, porque isso começa a ganhar o nosso coração, e Deus está dizendo, olha, eu estou mandando um anjo, eu estou protegendo vocês, eu tirei vocês da terra do Egito, eu livrei vocês da mão de Faraó, eu livrei vocês dos falsos deuses, mas eu fiz tudo isso para que vocês sejam o meu povo, e eu seja o seu Deus, e uma vez que vocês são o meu povo, vocês são um povo separado, distinto, amado, eleito. E aí muitas vezes nós pegamos todas essas bênçãos do Senhor, deixamos lá na nossa prateleira e falamos assim, Senhor, deixa eu fazer as coisas do meu jeito, deixa eu viver a vida do jeito que eu quero. Não parece ser prudente isso, queridos. E parece que muitas vezes, especialmente no século 21, nós temos confundido bastante o que é ter liberdade e o que é viver uma vida de santidade. E talvez essa seja a história de muitos aqui. Muitos que vieram de uma igreja em que você não podia nada, não podia cortar o cabelo, não podia usar calça, não podia fazer nada. Aí vocês chegam numa igreja reformada. E aí a gente diz, olha, nós temos a liberdade em Cristo Jesus, nós vivemos diante da face de Deus, nós temos liberdade. E aí você diz assim, bom, então agora que eu sou reformado, eu posso tudo. E aí você começa a flertar com todo tipo de mundanismo. Você começa a frequentar ambientes que você não frequentava, e você diz, não, mas eu sou cristão, eu tenho que postar uma foto lá no meu Instagram, tomando alguma coisa que antes eu não podia, porque agora eu sou reformado, agora eu sou legal, isso está na moda. Queridos, isso é imaturidade, isso é mundanismo do seu coração. Ainda que em Cristo a gente tenha a liberdade de fazer tantas coisas, nós somos chamados a ter uma sabedoria bíblica e a viver em santificação e a glorificar o Senhor e a fugir da aparência do mal e viver a nossa vida corandeu diante da face do Senhor. Só que muitos jovens, muitos adultos têm confundido o que é ser reformado e têm transformado ser reformado numa vida de libertinagem. Eu posso tudo, agora não tem regras. Olha para esse texto aqui. Não me parece ser isso que Deus quer de nós. Uma vez que Ele nos conduz para a terra prometida, Ele nos santifica na nossa peregrinação. O dia em que nós encontraremos o Senhor Jesus, essa peregrinação, esse período que Deus nos dá de vida, queridos, é para nos parecermos mais com o Senhor Jesus. E me parece que às vezes as pessoas começam bem e daqui a pouco elas vão se afastando tanto da santificação, da vida, da imagem do Senhor Jesus. E a nossa liberdade, ela é condicionada à palavra de Deus. A nossa liberdade, ela nos aproxima de Deus e não nos afasta do Senhor. E talvez você esteja confundindo isso. E talvez você esteja numa igreja reformada achando assim, bom, então agora eu tenho liberdade, eu faço o que eu quiser. Vai dar errado? Vai dar errado. E de novo, se você acha que isso é bom, todas as vezes que nós lemos excomunhões, tem a ver com um coração obstinado e rebelde, que quer fazer as coisas do jeito que acha melhor, e não de acordo com a palavra de Deus. E sim, quando nós temos disciplinas dentro da igreja, é uma forma também de nós tirarmos tudo aquilo que atrapalha o povo de Deus. Porque são pessoas que se dizem cristãs,
mas que vivem como ímpios. E aí nós precisamos tirar essas pessoas do povo de Deus. Não é fácil, é sempre com lágrimas, é sempre com muito temor, mas sim, são pessoas que se dizem ovelhas, mas são lobos. E nós precisamos fazer isso para o bem do povo de Deus. Então, tome cuidado. Deus nos chama para a santificação. E nessa peregrinação, Ele vai à nossa frente, mas Ele diz, olha, eu estou protegendo vocês para que vocês sejam parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou protegendo vocês apenas para proteger. Veja, a nossa peregrinação tem um propósito de sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. A pergunta é, o quanto você tem buscado a imagem de Cristo Jesus na sua vida? O quanto você tem sido aperfeiçoado pela palavra de Deus, o quanto você tem ouvido a voz de Deus, sentido prazer, alegria, meditado na palavra de Deus, decorado a palavra de Deus, cantado a palavra de Deus, orado a palavra de Deus. Porque é isso que nos santifica, queridos. O que nos santifica não são regrinhas que nós criamos, mas é a palavra de Deus aplicada ao nosso coração, vivida na nossa vida. E aí Deus diz, olha, eu prometo, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar a terra de vocês, eu vou proteger enquanto eu santifico vocês. Ah, irmãos, que privilégio essa peregrinação. É saber que nós temos um Deus que nos conduz, mas temos também o Deus que arranca o nosso pecado, a nossa idolatria, e nos faz conformes à imagem de Cristo Jesus. O texto aqui é um lembrete para o povo que obediência pactual é importante. E você deve se lembrar o que diz Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você está rumando à terra prometida, se você almeja um encontro com o nosso Deus e Pai, por outro lado, a palavra de Deus diz, olha, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você acha que você vai para a terra prometida com o seu coração ímpio, com a sua mente mundana, a palavra de Deus diz o contrário. Você deve viver uma vida de santificação para a glória do Senhor. Como é que anda a sua vida cristã? Como é que você vive durante a sua peregrinação? Flertando com o mundo, com o mundanismo? Ou você anda em santificação, negando o seu coração, vivendo para a glória do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, quebrando, tirando, trocando os falsos deuses e olhando para o Deus verdadeiro, que é o único capaz de nos satisfazer, que é o único capaz de nos salvar, que é o único capaz de nos restaurar. Como é que anda a sua vida, cristão? Como é que está a sua peregrinação atrás da terra prometida? Isso nos leva para o nosso terceiro ponto. Se por um lado temos o Deus que conduz, nós temos o Deus que santifica, por fim nós temos o Deus que abençoa. É inegável que aqui, quando nós olhamos para esse texto, a aplicação imediata ao povo de Deus. Deus está prometendo para o povo a terra prometida. Eles vão conquistar a terra prometida, e aquela terra é uma terra que mana leite e mel, é uma terra abençoada. E é verdade, essa é a primeira aplicação do texto. Mas como é que esse texto se aplica à sua vida? Será que nós somos dispensacionalistas e nós estamos buscando uma restauração de Israel para viver um reino milenar? Nós não cremos nisso, nós não cremos nisso. Nós não cremos nesse tipo de restauração. Mas aqui há bênçãos que nos apontam para a eternidade. Há bênçãos aqui que nos apontam, sim, para uma terra física, não o Israel hoje, mas a nova Jerusalém, onde eu e você iremos habitar eternamente. Queridos, nós olhamos para esse texto e pensamos assim, mas não é tão fácil aplicar, é verdade. O texto aqui vai dizer que os nossos inimigos serão destruídos,
que a nossa água será abençoada, o nosso pão será abençoado, que no nosso meio não vai ter abortos espontâneos, aqui não há mulher que aborte, não vai ter mulher estéril. Só que a gente olha à nossa volta e os nossos inimigos continuam nos batendo. Muitas vezes somos injuriados, caluniados, muitas vezes somos perseguidos pelos nossos inimigos. Enquanto nós cultuamos aqui livremente, a igreja perseguida é literalmente caçada no mundo, irmãos nossos são mortos. No nosso meio há tantas famílias piedosas, obedientes, que tentam ter filhos e não têm. Tantas irmãs nossas que começam uma gravidez e perdem a gravidez. E nós olhamos para esse texto e falamos assim, será que isso aplica a gente mesmo? Queridos, a terra prometida do qual Deus fala aqui é apenas uma sombra daquilo que nós receberemos na eternidade. Sim, há bênçãos aqui, e Deus diz, olha, eu vou reduzir um pouco dos efeitos do pecado, para que vocês desfrutem de uma maneira gloriosa de todas as minhas bênçãos pactuais. E Deus diz, sim, eu vou dar comida para vocês, eu vou dar pão para vocês, eu vou multiplicar vocês na terra, e nós vemos isso. Deus diz, olha, eu vou reduzir esses efeitos. Mas quando nós olhamos aqui para esse texto, queridos, nós precisamos lembrar que nós não estamos guerreando com povos aqui. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é espiritual, né? E muitas vezes nós queremos que essa guerra seja física. E aí nós pensamos, né? Fazemos curso de batalha espiritual. Espero que você não faça isso, tá? Não perde dinheiro com isso, não. Porque me parece que batalha espiritual, à luz desse texto, ela é vencida por meio da santificação, da adoração ao Senhor no dia do Senhor, da vida em comunhão. E Deus diz, olha, eu vou proteger vocês de inimigos. E isso é para nós hoje. Deus diz, olha, me busquem, cultuem, santifiquem o seu coração, e eu vou proteger vocês das ciladas do inimigo. Eu vou lutar contra os seus adversários. A guerra espiritual, ela pode ser assustadora, mas nós sabemos quem luta por nós. Nós sabemos que o anjo do Senhor luta por nós. Cristo Jesus é o nosso defensor. E a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem são os nossos adversários perto do Senhor Jesus Cristo? O que pode nos fazer um simples mortal? O que o diabo pode nos fazer? Ele não pode nem sequer nos acusar, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O que nós precisamos fazer é buscar santificação. O que nós precisamos fazer é cultuar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. E Ele vai nos defender, Ele vai nos proteger. A Bíblia diz, queridos, que os demônios tremem diante do Senhor. E a gente fica com medo. Não é a gente que deveria ficar com medo, são eles. Porque nós somos o povo do Senhor, o povo protegido, o povo amado, o povo abençoado do Senhor. Por isso, crianças, quando o medo bater no coração de vocês, lembre-se disso. O Senhor está com vocês. Quando vocês acordarem no meio da noite, assim, com medo, lembre-se que Cristo está com vocês para proteger, para guardar. Você também, adulto, quando você acorda com o coração perturbado, com a mente perturbada, lembre-se, Cristo Jesus está com você. Ele é o anjo, Ele te protege, Ele te guarda. E, queridos, o texto vai dizer que Deus vai proteger o povo, Ele não vai destruir o povo de uma vez só, os adversários. Isso vai ser pouco a pouco. Então, nós sabemos que há um tempo para todas as coisas que Deus tem. Nós sabemos que os nossos adversários, eles não são destruídos assim, de uma vez por todas. Pouco a pouco, Deus diz, lançarei diante de ti. E, queridos, se tivesse sido a vontade de Deus, Ele poderia sim nos dar a redenção total de uma vez só. Mas Deus diz, olha, eu estou me revelando a vocês, eu estou mostrando o meu poder, a minha glória a vocês, eu estou mostrando o meu plano de salvação a vocês. E Deus então vai abençoando o seu povo, Deus vai
nos proporcionando bênçãos sem medidas. Deus vai destruindo os nossos adversários invisíveis que lutam contra nós. O reino de Deus vai crescendo e avançando ao redor do mundo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o texto vai dizer que Deus vai abençoar as famílias com filhos. E aqui eu queria fazer um parêntese, queridos, porque outro dia a gente estava conversando no conselho sobre isso. Que privilégio é o que nós estamos vivendo aqui na Redenção em Videira. Com tantas crianças, com tantas mulheres grávidas. Queridos, o que nós estamos experimentando é uma obediência das famílias do pacto diante do Deus do pacto, e Deus está nos permitindo ver essas bênçãos se multiplicando no nosso meio na redenção e na videira. Crianças e mais crianças, e nós vemos grávidas e mais grávidas, e cada dia cresce esse número. Eu acho que a gente vai terminar com um número maior do que a gente começou. Eu estou com fé. E eu estou dando desafio para vocês aí agora, tá? Porque nós vemos, irmãos, nós vemos o que o Salmo 127 e 128 nos apontam. Herança do Senhor são os filhos. Feliz é quem enche a sua aljava deles. E aí o pessoal está multiplicando sem parar. Louvado seja Deus por isso. É a bênção do Deus do pacto sobre a família do pacto com filhos do pacto. E a igreja cresce para a glória do Senhor Jesus. O Salmo 128 vai dizer que o homem que teme ao Senhor, a sua esposa é como uma videira frutífera, os seus filhos ao redor da mesa. Olha que cena linda, um almoço de domingo, todos os filhos sentados na mesa, comendo, depois de cultuar o Senhor, depois de servir ao Senhor. Nós estamos vivendo, em certo sentido, as bênçãos do pacto na nossa vida hoje. Mas, queridos, tudo isso é uma sombra daquilo que nós teremos na Nova Jerusalém, bênçãos sem medidas, de uma expressão muito maior. Quando nós estaremos lá todos reunidos, todos os filhos de Deus, sem o pecado, sem a tristeza, sem a dor, sem o choro, na terra que Deus nos prometeu. Ah, queridos, que privilégio é isso. Que privilégio ser parte do pacto. Estar debaixo das promessas do Senhor, ser guiado pelo Senhor e lembrar que quando pecamos, nós temos Cristo Jesus, que morreu a nossa morte, que nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Porque o texto aqui, ele nos mostra a obediência pactual, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós pecamos, nós erramos, nós negligenciamos a palavra de Deus, lutamos com o nosso mundanismo, mas aí nós precisamos olhar para o que Cristo fez na cruz do Calvário, nos santificando na sua morte. E aí nós olhamos para Cristo Jesus e falamos assim: Senhor, eu sou indigno dessa terra prometida, eu sou indigno dessas bênçãos pactuais, mas em Cristo Jesus eu fui justificado, e sim, nós receberemos todas elas das mãos do nosso bom Deus. Querido, você já parou para pensar que glorioso vai ser a nossa vida na Nova Jerusalém? Você está procurando um apartamento, uma casa, você está procurando um lote. Deixa eu lembrar para você que a gente tem uma terra prometida muito maior, muito mais gloriosa, onde nós todos caberemos, estaremos juntos eternamente. A gente luta para comprar um apartamentinho pequeno, todo mundo espremido, joga um monte de coisa fora em cada mudança. E Deus diz: olha, nessa Nova Jerusalém, vocês vão estar todos juntos, vai ter espaço para todos os eleitos do Senhor, vai ter bênçãos sem medidas, nós seremos restaurados completamente, nós adoraremos o Senhor, nós cultuaremos ao Senhor, nós não lutaremos mais com o nosso coração pecaminoso, nós seremos seres humanos plenos em Cristo Jesus. Será que vale a pena ficar com o coração apenas num apartamento aqui em Águas Claras? Ou vale a pena você colocar os seus olhos na eterna redenção, na Nova Jerusalém prometida pelo Senhor? Muitas vezes na nossa peregrinação, nós trabalhamos tanto
por causa de 50, 70, 80 metros quadrados. E fazemos disso o nosso foco de vida, o Deus do nosso coração. Quando Deus está dizendo assim, olha, eu tenho coisa para você muito melhor, muito maior. Buscar um apartamento, uma casa é algo bom, é algo justo. Mas se isso toma o lugar de Deus no seu coração, se torna o seu Deus. E você vive para aquilo. E normalmente as pessoas dizem assim, pastor, eu não posso ir no culto porque eu estou estudando para um concurso público, porque aí quando eu passar no concurso eu vou casar, e aí eu vou ter o meu apartamento. E aí você faz o que você não deveria fazer, que é negligenciar o Senhor. Não é isso que vai te aprovar num concurso. Você precisa estudar sim, mas você não pode negligenciar a obediência ao Senhor. A nossa vida aqui é 70, 80, 90 anos, os mais animadinhos aí uns 100 anos. Mas os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo Jesus. No anjo que nos protege, no anjo que nos defende, no anjo que vence os nossos adversários, que nos promete pão, água, saúde, filhos. É em Cristo, queridos, que nós devemos colocar a nossa esperança, não em coisas, não em vitórias passageiras. O quanto você tem se preparado para o encontro glorioso com seu Salvador? O quanto você tem buscado se aperfeiçoar nas disciplinas espirituais, na oração, no jejum, na meditação da palavra de Deus? O quanto você tem buscado isso na sua vida para se preparar para o grande encontro, para você de fato viver nessa nova Jerusalém? O quanto você tem desenvolvido isso no seu lar, com seus filhos? O quanto você tem ensinado para eles que mais importante é colocar os olhos em Cristo do que em coisas que a traça come? Será que muitas vezes nós não somos mundanos no nosso pensamento, na nossa vida? Não deixe os falsos prazeres, os ídolos do coração tomarem a sua mente. Olhe para Cristo, aquele que promete sim uma terra prometida, mas aquele que nos santifica e que nos conduz na nossa peregrinação. Infelizmente, quando nós olhamos para esse texto, e a gente não pode esquecer de olhar para frente, a gente sabe que o povo de Deus sim tomou posse da terra prometida, mas quantas vezes eles foram levados cativos por causa da desobediência pactual? O povo de Deus tomou posse, viveu bênçãos, e nós vemos aqui que essa terra, ela alcança, depois do reinado de Davi, alcança essas proporções aqui que Deus coloca, mas o povo de Deus é obstinado, o povo de Deus é rebelde, e se nós estivéssemos lá, nós também seríamos, porque nós somos hoje. Eles foram levados cativos, eles perderam a terra, eles foram invadidos diversas vezes. E até hoje os judeus ainda não entenderam tudo que Deus fez na história. Mas e você? Você cristão aqui em Brasília, será que você tem negligenciado também? Será que você quer as bênçãos sem as responsabilidades do pacto? Porque muitas vezes nós queremos os prazeres, as bênçãos, sem as responsabilidades, sem a obediência de Deus. E aqui vale a pena a gente fazer algumas perguntas para o nosso coração. O que eu preciso expulsar da minha vida? Como o texto diz, quebrem os ídolos, as colunas. Será que tem coisa no seu coração, na sua vida, que você precisa de fato expulsar, tirar da sua casa, tirar da sua vida para a sua santificação? Quais tentações você precisa evitar? Porque muitas vezes você diz assim, é uma tentação, mas você vai lá assim pertinho, você faz um carinho, aí você diz assim, pastor, caí de novo. Mas você está lá pertinho, você está lá sentindo o cheirinho. O que está te impedindo de ser obediente ao Senhor? O que está te impedindo de buscar a palavra de Deus, de ter uma vida de devocional, de oração, de jejum? O que está tomando o seu tempo mais do que o Senhor?
Queridos, nós como cristãos, nós estamos a caminho da terra da glória, nós estamos debaixo do cuidado do nosso Salvador, o guardião, o Senhor Jesus Cristo, que conquistou a vitória, cujo reino é um reino sem fim. Nós já estamos debaixo dessa proteção. E Deus quer de nós santificação, Deus quer de nós uma vida aos pés de Cristo. Não há espaço para concessões, queridos. Não há espaço para flerte com o pecado, com o mundanismo. Por isso, não se contenta com uma vitória parcial, não. Viva uma vida que é plena aos pés de Cristo. Uma vida de obediência, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de culto. Quantas pessoas são cristãs, mas perdem a bênção de estar aqui, de estar vivendo isso aqui. Você lembra lá na pandemia, que a gente assistia às transmissões online, e a gente falava assim, legal, mas cadê o calor? Cadê a comunhão? Cadê os abraços? Cadê o cafezinho? Cadê o cantar junto com o povo de Deus, ouvir o povo de Deus cantando? E a gente troca essas bênçãos por tantas coisas pequenas. Queridos, nós estamos em peregrinação da nossa terra prometida. Nós temos um Deus que nos conduz, nós temos um Deus que nos santifica, nós temos um Deus que nos abençoa. Nós precisamos trilhar esse caminho, com fé e obediência em Cristo Jesus. E aí, crianças, terminaram o desenho da casa dos sonhos de vocês? Tem piscina de gelatina? Os mais velhos, né? O nosso sonho era ter uma piscina tipo do tio Patinhas, né? Os mais novos não sabem o que é isso. Depois joga no Google lá, vocês vão entender. A gente quer uma casa dos sonhos, quarto, piscina, churrasqueira. Nós queremos um cantinho para chamar de nosso. Diz o ditado que quem casa quer casa. Você quer o seu cantinho, você quer o seu lugar. Mas, irmãos, Deus tem algo muito maior para a nossa vida, a terra prometida. E nós vamos caminhar com fé e obediência, confiados nos méritos de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, nos aperfeiçoando a imagem de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, porque a nossa casa já está garantida. O Senhor Jesus diz, olha, lá há muitas moradas, há muitas moradas. Talvez alguns aqui, mais santos do que eu, vão ter uma mansão zona. Eu estando lá dentro, já estou feliz já, viu? Pode ser na periferia, pode ser até encostado no muro, mas do muro para dentro eu já estou bem. Nossa casa está garantida, querido. E você pode confiar de que aquele que prometeu é fiel e ele vai cumprir plenamente tudo aquilo que ele diz na sua palavra. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por tantas promessas, por tantas bênçãos. Obrigado porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos santifica, o Senhor nos abençoa. Nos ajuda, Senhor, a olhar para essas bênçãos pactuais e desfrutar de todas elas na presença bendita do Senhor Jesus, Pai. Que é o Deus, que é o Senhor que nos protege, que nos guarda ao ponto de morrer em nosso lugar, Pai. Obrigado porque estamos protegidos em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda na nossa peregrinação, nos dá temor, nos dá fé, fortalece, Senhor, para que possamos obedecer a Tua palavra e que tenhamos prazer, Senhor, na Tua lei. Santifica, Senhor, o Teu povo, abençoa, Senhor, as famílias, guarda, protege e sustenta, Pai. Que os nossos olhos estejam na eternidade, na Nova Jerusalém, Pai. E que o Senhor nos abençoe na nossa peregrinação. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.